queridos estudantes e queridas estudantes, tudo bem com vocês? Então, professora Thalia, estou aqui hoje para mais uma aula de banco de dados. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, espero que esse vídeo seja ótimo para o nosso aprendizado. E hoje a gente vai aprender como usar o MySQL, tá bom? A gente vai usar o MySQL nesse caso aqui, a gente vai usar o MySQL Workbench, então, para manipular a criação de tabelas. Então, esse vídeo dá seguimento a outras aulas anteriores, que eu espero que vocês tenham assistido. Aqui eu vou fazer a representação da criação do código SQL daquele modelo, daquele esquema diagramático que eu já mostrei para vocês, que é do departamento e do empregado, tá bom? Então, eu já mostrei, então, como que a gente pega o esquema diagramático e faz o DER. Já mostrei para vocês como a gente faz, então, a criação dessas tabelas pelo terminal. E eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz, então, para criar essas tabelas agora através do MySQL Workbench. Então, a gente vai fazer os nossos códigos, os nossos scripts, e será super legal. Vou compartilhar minha tela, então, para que a gente possa dar seguimento. Então, queridos alunos, basicamente eu já dei o start aqui no meu MySQL, e aí eu vou vir então para a minha ferramenta mais amigável, a minha ferramenta visual, que é o MySQL Workbench. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem a conexão, então a gente clica aqui 2 vezes, então ele vai abrir, ele não vai pedir senha nesse caso, e vai abrir então a interface do MySQL. Basicamente, o que a gente tem aqui, eu já mostrei para vocês como a gente cria diagramas de entidade de relacionamentos, mas dessa vez eu vou trabalhar, então, não com essa parte de modelagem, mas eu vou falar para vocês agora da parte de criação de consultas, né? A gente vai trabalhar, então, com a manipulação de dados, ou você pode trabalhar também com a definição de dados aqui dentro, então você pode trabalhar com essas duas partes. Nesse ponto aqui, que é muito importante, vou mostrar para vocês algumas coisas, né? A gente está aqui nesse navigator aqui que você tem nesse menu lateral. Se eu desabilitar aqui em cima, ele para de aparecer. Mas eu gosto que ele apareça porque eu consigo ver os bancos que eu tenho, o que está acontecendo com as tabelas. Se eu vir em Management, eu já mostrei para vocês, se eu clicar em Server Status, eu vou conseguir ver que está funcionando, né? Está running. E aqui nos esquemas eu consigo ver os bancos que eu tenho criados. Tudo bem. Eu já mostrei para vocês a questão do esquema diagramático do modelo em relação ao departamento e ao empregado. Então, a gente já fez o DER dessa representação. Eu mostrei para vocês como que cria, né, as tabelas lá pelo terminal dessa representação, com base no DER que a gente criou anteriormente. E agora, com aquele mesmo código de criação das tabelas, eu vou criar aqui, utilizando, na verdade, agora o MySQL Workbench. Então, aqui eu tenho o meu script, o meu SQL, que ele está mais fácil de ser trabalhado, então posso criar os códigos, caso eu altere, caso eu tenha algum erro, é mais fácil de alterar, então a gente consegue trabalhar muito bem aqui pelo Workbench, que foi justamente criado para, então, auxiliar nesse processo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar novamente um banco de dados, tá? Vou criar aqui de novo. Tem que criar antes de começar a escrever, né, o código, rodar os códigos das minhas tabelas. Então, create database, então vou colocar o lão fic, tudo bem, ponto e vírgula, e aí eu venho aqui, ó, para mim poder rodar o código e ele ser executado, eu uso esses raiozinhos. Se eu tô com o mouse em cima aqui, ó, tá vendo que eu tô com o cursor aqui, aulão fic, aí eu posso vir nesse que tem um raiozinho, que ele vai executar o dessa linha. E aí a gente consegue ver o resultado disso nesse output que aparece aqui do lado. Então, ele já criou o meu banco de dados. Se eu atualizar os esquemas aqui do menu lateral, de ladinho, mostra para mim, então, que ele criou aqui esse aulão fic. Então, tá aqui o meu banco de dados. Então, a partir de agora. Vou falar que eu vou usar ele, então. Vou use aulão fic, ponto e vírgula, e posso vir aqui nesse raio aqui, se eu selecionar tudo, eu posso vir nesse outro aqui, que vai executar a parte que está selecionada. Então, já criei, já usei, estou com ele selecionado. Então, aqui eu consigo ver se tem alguma tabela, nesse caso ainda não tem. E outras coisas que a gente pode criar também em banco de dados, como views. Também tem store procedures, funções, que são coisas mais avançadas em banco de dados, tá? Que nesse momento não é escopo dessa disciplina, mas que a gente também pode fazer. Então, aqui, ó, eu posso criar, então, as minhas tabelas. Começo criando pela tabela de departamento, que não possui nenhuma restrição de dependência, ela não possui nenhuma chave estrangeira, e ela vai ser referência para a próxima tabela. Então, vou criar departamento aqui. Então, criou o output lá correto, que foi criado, vou criar aqui a de empregado. Então, criou também, se eu vim aqui atualizar, eu já consigo ver as 2 tabelas que foram criadas, eu consigo ver as colunas que tem aqui dentro, consigo trabalhar em cima da tabela aqui, eu sei que está pequenininho, mas está no cantinho, eu consigo ver aqui também do lado a parte
já, por exemplo, aqui departamento, consigo ver as colunas, o tipo, né, tipo de dados aqui nesse caso também. A chave primária, ela vem sublinhada de acordo com aquela anotação textual que a gente já viu. Então, tem umas coisas aqui que são bem legais. Então, aqui agora eu posso começar a inserir os meus dados, que é o que eu não mostrei para vocês, né? Então, vou abrir um novo SQL. Então, quando você abrir o seu, se você quiser criar um SQL, não um script SQL, clica aqui em File SQL. E aqui eu consigo criar, então, inserir informações. Vou inserir, então, aqui a título de exemplo. Aí ele já vai mostrando até alguns exemplos de comandos, tá vendo? Ele vai dando sugestões. Vou usar o insert, então. Eu vou usar o insert into. E eu vou colocar o nome da minha tabela, nesse caso, departamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir registros. Então, para vocês saberem como que a gente faz para inserir registros num banco de dados, tá bom? Então, tem que fazer essa linha para cada um dos registros que são adicionados. Insert into departamento, e aí eu coloco o values, que serão os campos. Então, como eu coloquei auto-incremente para o campo do código, que é aquele ID, né, código departamento, eu vou colocar essas duas aspas aqui, porque ele vai incrementar sozinho, tá? Mas aí eu vou mostrar o que vai acontecer aqui agora. Vou colocar o departamento, vai ser o departamento de informática. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, eu posso aqui clicar no raiozinho. E aí aqui ele deu tipo um warning, né? Ele falou que foi afetado e tal, mas ele comentou aqui que no caso, a gente pode ver aqui que a coluna código departamento, ele fala que o valor teria que ser inteiro, né? Mas aí eu passo desse jeito, eu passo vazio, porque ele vai fazer esse incremento sozinho. Então, eu não preciso passar nenhum valor, não vou passar 1, 2, 3, 4, 5, porque ele vai incrementar, então eu passo vazio assim mesmo. E aí eu posso fazer, né, a mesma coisa para outros setores. Então, esse setor aqui é o setor de TI, informática, TI, né? Vamos colocar o setor de saúde. É o setor de atendimento. Sei lá, né? Então, posso aqui rodar. Criou também. Criou também. E se eu quiser ver, então, se esses campos de fato foram criados, posso dar, né, o meu select asterisco. Então, pega tudo, todos os campos da minha tabela. Então, a tabela departamento. Então, seleciona tudo da tabela departamento. E eu consigo ver aqui o resultado na tela. Então, o código, tá vendo que ele foi incrementando? 1, 2, 3, e colocou, então, o nome do departamento que ele está trabalhando. Se a gente vir aqui do lado também, ó, se a gente clicar aqui em cima de columns, a gente consegue clicar aqui, código departamento, quero ver os registros. Eu posso vir aqui, ó, select rows, isso clicando com o botão direito do mouse em cima do nome do campo, né? E aí a gente consegue, ele cria, tá vendo o SQL aqui, e aí ele até faz a referência. É igual ele faz com aqueles códigos de engenharia reversa, ele passa o nome do banco de dados, ponto, o nome da tabela. E vocês também podem fazer isso ao criar os selects. Então, basicamente aqui é bem legal essa parte. Eu consigo criando aqui por essa parte dos inserts, eu consigo criar aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma chave estrangeira, se eu for inserir um valor na sua chave estrangeira, você também tem que passar o valor aqui. Então, aqui nesse caso, só em título de exemplo, né? Departamento, código departamento. Se eu estou falando que o meu empregado, a Thalia, é do departamento de informática, e o departamento de informática possui o código 1, então tem que passar 1 lá no meu insert into, tá bom? Então, eu tenho que passar isso aqui correto, então ele vai conseguir criar, e depois eu consigo fazer as ligações, certo? Muito importante isso aqui e esses relacionamentos, porque inclusive é através dessas ligações que a gente consegue fazer a ligação entre os joins, né, que são tabelas diferentes, que eu vou fazer os selects e vou relacioná-los. Então, vocês vão aprender isso um pouquinho mais para frente, vocês vão ver isso também, que é bem legal, bem bacana. Se eu quiser clicar aqui em cima de código de departamento, nome, ele também mostra, né, que é varchar 40, então eu consigo estar criando tudo aqui dentro. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que ele tá me mostrando a tabela, né? Clicar em cima desse null, ele deixa até eu adicionar aqui, ó, também. Agora, o departamento de RH. Então, aqui eu clico em apply, tá vendo? E ele vai criar o código para mim. Então, finish, ele acabou de criar mais um registro. Se a gente vir aqui, ó, a gente também vai ver que ele acabou de criar o registro 4 e eu fui adicionando, e aí eu posso adicionando manualmente aqui também, tá bom?
Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, como que vocês fazem para criar as tabelas aqui dentro. Então, aqui vocês podem salvar o arquivo SQL que vocês quiserem. Então, aqui tem várias opções. Inclusive, uma coisa interessante mais SQL é que, por exemplo, quando você cria o seu banco, você adiciona as informações, você adiciona outros elementos, como, por exemplo, visões, triggers, índices, que são outras coisas que vocês vão ver de banco de dados, algumas até que não estão diretamente relacionadas com essa disciplina, nesse momento, né, que é uma disciplina mais introdutória de banco de dados para esse curso, mas você consegue gerar um dump, que é como se fosse um script com todas essas informações do banco de dados, para que você possa, então, pegar isso e mandar para outra pessoa, aí ela só roda esse script, desse dump, e aí ela consegue ver o seu banco de dados lá também. Então, isso a gente também consegue fazer em MySQL, a nível de conhecimento de você. Então, é isso. Então, fiquem bem. Muito obrigada por terem assistido até essa aula e até mais.